Olá, bom dia a todos. O que eu quero falar é de grande importância. E grande importância porque é um informativo que eu acredito que o povo de Deus tem que estar consciente disso. E também não deixa de ser um acréscimo em conhecimento. Temos aí que anda circulando no mundo, um itinerário, né, podemos dizer assim, de Satanás, por nome de Daniel Sotomayor, que é presidente da ATEIA e Agnósticos, e que na verdade ele tem expressado claramente que não tem a mínima admiração, respeito ou tolerância com os evangélicos, com os cristãos, que ele chama de religiosos no geral. Não tem respeito, enfim. E este camarada ele anda nas emissoras que tem espaço, né, para esse tipo de elemento. As emissoras abrem espaço e ele tem circulado alguns argumentos. E o que eu chamei a atenção, o que me chamou a atenção, na verdade, é que ele anda acusando Jesus, dizendo que Jesus era machista, né? E aí ele mostra a questão, os 12 discípulos, né? Tudo que, porque Jesus não colocou numa mulher, e isso tem tirado o sono de alguns evangélicos, que na verdade também não debruçam diante da palavra, não buscam um conhecimento. E o camarada vem com um argumento desse fraco, um argumentozinho pobre intelectualmente falando, e tem tirado o sono de alguns evangélicos. Convém lembrar que se nós nos atermos à cultura da época, né, se nós nos debruçarmos diante do contexto histórico, nós vamos entender que realmente a comunidade da época era um tanto se machista. E que tem, de fato, um cunho religioso, sim, não há dúvida. Mas isso não foi, em momento algum, promovido pelo nosso Deus. Pelo contrário, é uma questão de relacionamento, uma questão sociológica totalmente entre os mesmos. Isto é, o povo, a comunidade. De maneira que, se nós formos ver, diante da tradição da época, uma mulher, o testemunho de uma mulher não tinha legitimidade e tampouco validade alguma. No que diz respeito ao testemunho da mulher, bem como também de uma criança, também não tinha validade nenhuma. O fato de, quando Jesus se depara ali, com apenas 12 anos de idade, diante daqueles magistrados rabinos, e ser ouvido por eles, é algo inusitado, inédito. E também porque Jesus estava praticando o chamado Bativá, que era um sistema religioso, uma tradição religiosa que se praticava, e a partir dali ele estava se comprometendo com a lei, e quem olhasse para ele o enxergava agora como adulto e responsável pelos seus atos que fazia. De maneira que, quando a criança nessa idade ela não honrava seu pai, cometia algum delito, a própria sociedade pegava esta criança e o apedrejava, né? Enfim. Mas a mulher de fato não tinha essa legitimidade, o testemunho de uma mulher não tinha validade alguma. Agora, diante de um cenário desse cultural, Jesus, quando ele dá início ao seu ministério, ele tem um breve período de tempo de apenas aproximadamente 3 anos. E se faz necessário que este evangelho seja divulgado. Mas aonde de início? Propriamente em Israel, né? E onde de fato essa tradição imperava. Ora, consciente desta realidade, diante deste cenário, é óbvio que Jesus não pode nem devia confiar este evangelho, convocar mulheres para divulgar este evangelho por conta disto, né? Ninguém ia receber, né, essa mensagem por parte da mulher em virtude desse machismo da época. Logo, fica fácil entender que Jesus convoca de fato 12 discípulos, né, para fazer essa divulgação deste evangelho. Agora, no que tange, porque na verdade esse Daniel Sotomayor e os ateus no geral, né,
Nós temos um processo em filosofia que é promovido por Aristóteles, que é o método indutivo e o método dedutivo. Na questão do método dedutivo, a parte não é mais importante que o todo, ok? É a partir daí que ele define a questão, a importância do Estado, quando ele define a questão da política, que se inicia com família, ok? Depois parte para comunidade, ok? Ou vila, e a partir daí segue-se o terceiro estágio, que é o Estado. Então o Estado é mais divino, para ele é mais importante que a parte, isto é, família, que o particular. Então, eu não posso pegar o todo, né, uma compreensão generalizada e ter como menos importante do que uma parte. Isto é, o ateísmo, ele não chega a 2%, pelo amor de Deus, né? Então eu não posso pegar mentalidades 99% para colocar no mesmo nível que 1%. É apenas uma opinião vaga e é um povo que grita muito e tem muitos crentes se perdendo tempo com isso. Você tem que entender o seguinte, né? No que diz respeito ao conhecimento, só existe 4 vias de conhecimento. 4. Quais são elas? Número 1, empirismo, científico, teológico e filosófico. Tudo que sai da sua cabecinha emana desses 4 viés. Toda sorte de conhecimento sai daqui. Ou o que você tem é puro empirismo, que chama em latim empiria, ou é científico, baseado em método, né, demonstrações, ou é teológico, que emana fé, ok? Ou é filosófico, ok? Bem, quando na questão da gnosologia, que é a ciência que tem como via a chamada epistemologia, ok? Que epistemologia e teoria do conhecimento é praticamente a mesma coisa, ok? O que passar disso é exegese, ou seja, é opinião particular. O que acontece? Quando na Idade Moderna está se definindo essa ideia de teoria do conhecimento, surgiu diversos tipos de vias, como o dogmatismo, falando da ideia de uma verdade absoluta, que para em Deus, a questão do relativismo, aí surge a opinião do ateísmo. O ateísmo, sabe o que ele vem dizer? Ele vem dizer que não existe, ok, uma verdade absoluta. É impossível. Então, essa foi a tese que virou uma piada na época. Foi um motivo de piada, porque quando ele tem a ousadia em afirmar que não existe de fato uma verdade, isto é, a sua própria afirmação, ela é testada e ela também não pode ser uma verdade, porque o que ele está afirmando também, tá entendendo? Nós não podemos ter como verdade. Então foi uma tese feia, que caiu por terra, né? E qual foi a que prevaleceu? Né? Foi quem? Foi Descartes, com a questão do racionalismo, ok? Que é o ratio em latim, e John Locke, David Hume, com quem? Com a chamada empiria, isto é, o empirismo, a experiência. Então, tem um grupo, a filosofia se divide agora. O conhecimento advém de quê? Da experiência, ou ela é inata, ou ela surge apenas da razão? Então, tá essa briga. Então, surge quem? Emmanuel Kant, dizendo, não, ambos estão errados e ambos estão certos, ou seja, ambos erram quando diz que o conhecimento advém só do racionalismo, outro erra quando diz que o conhecimento vem só da experiência. O que é o conhecimento? O conhecimento é a junção, é a apresentação deste sujeito com este objeto, ou seja, o racionalismo com a experiência. Isso gera conhecimento. E ele diz mais, olha, essa apresentação do sujeito com este objeto, ok, tem que ser verdadeiro. Porque se você... É tipo assim, se eu me apresento a alguém e dou as minhas características, e nesse meio de apresentação eu passo algo falso, o conhecimento dessa pessoa ao meu respeito também torna-se falso. Ok? Então, não basta você ter essa experiência, mas com o objeto que você passa a ter essa experiência, ele tem que ser verdadeiro. Então,
quando se fala na questão do ateu, ainda que ele tenha a questão do racionalismo, que não tem, infelizmente, né? Cadê a experiência dele para com Deus? Para, de fato, ele ter esta legitimidade, esta autoridade, este conhecimento para expor alguma coisa. Então, experiência é isso. É por isso que eu não aceito a opinião de ateu. Por quê? Porque ele não tem experiência com Deus. Ele não tem. E conhecimento é isso. Conhecimento é a questão não basta você ter o conhecimento, tem que ter a experiência. Isso é Kant, né? Quando o Platão também define a ideia de sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é informação e formação. Essa junção. Não basta você ter a cabeça cheia de conhecimento, mas também você também não é formado, não tem também esse relacionamento. Ok? Então fica a dica aí, né? Porque às vezes tem um crente que é biblista, mas quando qualquer vozinha de um ateuzinho endemoniado, um endemoniadozinho, lhe cala, lhe turba, vamos buscar conhecimento, viu, gente? Isso é um pouco de teologia misturado com um pouco de filosofia, né? Ok? Que Deus abençoe a todos.